Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 28 ou 27, dependendo da sua Bíblia, versículo 1. De Davi, a ti, Yahvé, eu clamo, rocha minha, não me sejas surdo, que eu não seja frente ao teu silêncio, como os que descem a cova. Quando eu estava aqui em meditação, realmente a palavra que incomodava muito meu coração e ainda o vem é esta aqui: clamo, clamor. Vemos aqui que é de Davi este salmo, né? E tem o endereço certo dos clamores que ele faz, né? A ti e Yahvé. Muitas coisas param de acontecer em nossa vida porque perdemos a direção dos nossos clamores, daquilo que eu venho clamando, né? Eu não direciono mais a Deus os meus clamores, eu não insisto mais ao Senhor pelos meus clamores, pelos meus gritos aqui de súplica, né? Aí eu começo a buscar em outras direções. Eu paro de clamar ao Senhor e começo a clamar a pessoas. E aí não acontecem as coisas na minha vida, na sua vida. Então, o nosso clamor, meu irmão e minha irmã, tem sempre que ter um destino certo, um direcionamento certo, um ponto certo, que é a quem? Ao nosso Senhor, a Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não posso direcionar os meus clamores de forma aqui a buscar aos outros. Não. Tem que ter um direcionamento correto, sempre e constante. É o nosso Senhor. Eu não posso mudar o foco do meu clamor, do meu grito de súplica. Não, eu não posso mudar. Tem que ser em primeiro lugar e sempre e constantemente ao Senhor. Por mais que você ache que está demorando alguma coisa, não mude de direção os seus clamores. Não aponte para outro lugar, não aponte para pessoas. É sempre e constantemente ao Senhor. Se vermos aqui no livro de Êxodo, né? Capítulo 3, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8, né? Vemos aqui que é a respeito da vocação de Moisés. Então vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8. Yahvé disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito, ou seja, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então aqui, por mais que nós achamos que está demorando um pouco, Deus vê atentamente. A prova está aqui. Eu vi, e ainda continua, eu vi por 2 vezes a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito, ou seja, os seus clamores. E no momento certo, Deus vem, meu irmão e minha irmã, em nosso socorro. Mas eu não posso parar de clamar ao Senhor. Eu não posso mudar o destino dos meus clamores. Tem que ser sempre e constantemente ao Senhor. Porque no momento certo que o Senhor aqui determinar, Ele virá em nosso socorro, em nosso favor, em nossas súplicas. Outra coisa, quando eu estava aqui em meditação, que me veio muito forte, que o Senhor suscitou, foi o que está lá no Evangelho de São Marcos, né, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, que é muito conhecido de todos nós nessa passagem.
filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno que passava, começou a gritar, começou a clamar, né? Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu faça? Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabone, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e eu seguia no caminho. Então aqui, meu irmão e minha irmã, vão tentar até te censurar. Falar: meu, para com isso daí. Para de seguir, não acontece nada, você já está na miséria, você vai continuar cego, você vai continuar desse jeito, né? Já está decretado o seu fim. Se voltarmos até o que o Senhor acaba de suscitar no meu coração, se pegarmos a passagem de Jó, a qual ele aceitou tudo aquilo, né? Tudo aquilo que foi feito no seu corpo, né? Que Jó tinha tudo, perdeu. A mulher de Jó chegou, ele falou: ainda perseverando aí, abandona esse teu Deus e morres, toda a própria mulher. E ele fala: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o meu Senhor. E ele continuou o quê, Jó? Continuou buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e foi restituído de tudo. Olha aqui, tentaram censurar também o cego Bartimeu. E o que ele fazia, insistia mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E é nesse momento, possivelmente, da sua vida, meu irmão e minha irmã, que as coisas estão indo, muitas vezes, como dizem as pessoas, de mal a pior. Não, não e não. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. O que compete a nós nesses momentos é clamar com intensidade ao Senhor. Muitas vezes esse grito, sei lá, esse clamor em silêncio, mas muitas vezes é externo também. No momento ali da intenção da missa de cura e libertação, é clamar, é gritar ao Senhor: Jesus, vem em meu socorro. E ele virá. Mas o que não podemos fazer é direcionar esse clamor para outros lugares, da onde não virá o nosso socorro. Da onde não virá o nosso socorro. Porque propriamente aqui, voltando, né? Salmos 28, 27, capítulo 1. A ti, Yahvé, eu clamo, rocha minha. O Senhor é o nosso rochedo, a nossa fortaleza, é o nosso amparo em meio a tudo. Então a nossa voz, o nosso clamor, o nosso grito tem que ser direcionado a Ele constantemente e em todo lugar. Vão tentar censurar, vão tentar falar isso, vão tentar tantas coisas, mas continuemos perseverantes, clamando unicamente aquele que pode verdadeiramente nos salvar, fazer aquilo que ninguém pode por nós. Então, meu irmão e minha irmã, não desanime. Volte a clamar, gritar ao Senhor. Redirecione as suas súplicas ao Senhor, pois é só Ele que vai poder fazer por você, nesse momento, aquilo que ninguém pode fazer. Reflitamos neste dia, meu irmão e minha irmã, né, no livro de Êxodo: eu vi, né, diz o Senhor, o clamor, o grito do meu povo, e o Senhor veio e libertou. Não é no nosso tempo, não é na nossa pressa, na nossa agitação, é no tempo do Senhor. O que compete a cada um de nós, não mudar o foco das nossas orações, dos nossos clamores, das nossas súplicas, é ter constância e permanecer fiel ao Senhor. Pois no momento do Senhor, no tempo do Senhor, Ele virá em nosso auxílio. E isso é certeza para todos nós. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.